Meus irmãos, vamos iniciando mais um capítulo do Livro dos Médiuns, Espiritismo Experimental, o Livro dos Médiuns, o Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Estamos na segunda parte das Manifestações Espíritas, capítulo 27, das contradições e das mistificações. As contradições e as mistificações, ou seja, os riscos no trabalho mediúnico, sempre existiram, sempre vão existir, em qualquer atividade que a gente exerça, dirigindo, pilotando avião, operando uma máquina na fábrica, fazendo um programa de computador, sempre teremos os riscos. E porque o que vai fazer a nossa atividade ser mais segura? Entendermos os riscos, entendermos as contradições, entendermos todo o jogo de força que existe e procurarmos agir com a máxima segurança possível dentro daquilo que nós pretendemos fazer. Portanto, as nossas atividades, as nossas ações deverão ser sempre pautadas no trabalho árduo de fazer as devidas identificações. Como na doutrina espírita atual, nós não temos aquela preocupação de fazer revelações novas, e assim, se elas vierem, também serão bem analisadas, bem filtradas, e porque é dentro dessa análise, dessa avaliação, desse filtro, que a gente pode aceitar ou não uma ideia nova. Assim como existe hoje várias teorias paralelas à doutrina espírita, que as pessoas às vezes tentam querer incorporar à doutrina espírita, mas são teorias que devem ser exercidas no seu devido lugar, onde as pessoas querem exercer. Na doutrina espírita a gente deve procurar exercer o espiritismo. Então, de acordo com aquilo que Kardec e os espíritos que compunham a sua equipe, que eram muito grandes, e de espíritos de muita escola, extremamente superiores, gerenciados diretamente, acreditamos, por Jesus. Então, a gente precisa desse código para a gente seguir os caminhos que nós devemos seguir. Então, lógico que vai existir contradições, lógico que vai ter médium mistificando, lógico que vai ter espírito mistificador, e lógico também que vão ter pessoas de bom senso para saber separar o joio do trigo e seguir os caminhos da melhor forma possível, seguir as melhores orientações que os espíritos trazem para nós. O tempo todo, nós estaremos sendo abordados por espíritos. O tempo todo, nós estaremos sendo orientados por espíritos. Portanto, no Livro dos Espíritos diz que se é possível a gente aqui na Terra ser orientado ou influenciado por os espíritos, e eles respondem que é muito mais do que a gente imagina. Muitas das vezes são os espíritos que nos dirigem. Então, quando você fala assim, espírito não dá ordem aqui, você está sendo totalmente comandado por um espírito infeliz. Eu não sigo ordem de espíritos, você está sendo totalmente possesso por um espírito infeliz. Ah, mas eu estou falando por mim mesmo. Mentira. Se os espíritos disseram que na nossa vida aqui na Terra nós somos muitas das vezes comandados, guiados por espíritos, dirigidos por eles, então nós devemos fazer as devidas reflexões e seguir as orientações de acordo com o Evangelho, de acordo com o Livro dos Médiuns, de acordo com o Livro dos Espíritos, que são os livros básicos da doutrina. Vem depois a Gênese, que vai trazer um bom norte para a gente, boas orientações, mas em termos de atividades no dia a dia, esses três são aqueles que dão o norte para nós. Portanto, vamos ficar atentos aos tipos de comunicações que nós recebemos, vamos ficar atentos aos tipos de contradições que nós criamos dentro das nossas atividades e vamos observar pelo prisma do bom senso. Existem pessoas que querem acreditar de um jeito, existem pessoas que querem acreditar do outro. E o bom senso? Onde fica? Aí que nós temos que ver, para evitarmos contradições, para evitarmos criar adversários entre os grupos e podermos crescer. Os adversários do Espiritismo não deixam de objetar que seus adeptos não se acham entre si de acordo, que nem todos partilham das mesmas crenças numa palavra que se contradizem. Portanto, nós sempre teremos adversários, não só dentro da doutrina, mas também fora da doutrina espírita. É natural do ser humano. Em todos os segmentos sociais, nós temos as pessoas a favor e os contras aquilo que nós estamos fazendo, aquilo que nós nos propomos a fazer. E aqui vem a parte mais perigosa.
Porque quando o adversário está fora da doutrina, ele está fora, tudo bem, mas quando está dentro da doutrina, as coisas ficam mais complexas. E quando a gente fala que o adversário está dentro da doutrina, é meu adversário, não é o seu adversário. São pessoas que eles gostam de ir contra qualquer coisa. Tudo que falam, eles são contra. Vamos mudar a forma da gente atender para ter um melhor acolhimento. Não, sou contra. Para que você vai fazer isso? Então, tudo eles são contras. Eles não querem inovar, não querem aperfeiçoar, não é inventar coisas sem pé sem cabeça, não. É inovar, trazer inovações que facilitem a integração das pessoas, que facilitem a interação entre as pessoas e trazer também ações que facilitem o bom atendimento, o bom andamento das atividades diárias, como, por exemplo, os novatos que chegam na casa espírita. Tem gente que acha que o novato tem que chegar, no final fala assim, tem gente vindo a primeira vez? Seja bem-vindo. E tem outros que já acham que tem um acolhimento diferenciado, pois ver qual as dúvidas da pessoa, o que ela espera, e dá para ela um norte, para ela já chegar ali preparada, que ela não vai encontrar algo grandemente transcendente, algo diferente, mas não tão transcendente como às vezes ela quer encontrar. Por isso, todos nós vamos estar aqui sobre as mais variadas influências espirituais e vamos tomar as atitudes compatíveis com a nossa índole, que é, logicamente, seguida por espíritos de mesma índole. Portanto, que nós somos orientados a estudar o Evangelho para procurar absorver aquelas ideias, aprimorar nossos sentimentos, nos modificar intimamente para que o bem faça parte do nosso dia a dia e nossa educação espiritual seja uma constante ao longo de nossas vidas. Assim, viveremos melhor. Então, vamos ver o que eles dizem. Ponderam eles, se o ensino vos é dado pelos Espíritos, como não se apresenta idêntico, só um estudo sério e profundo da ciência pode reduzir esses argumentos ao seu justo valor. Pois é, quando nós vamos falar de ensino dos Espíritos, se você chegar para um espírito lá do Cazaquistão, que vai lá passar uma mensagem para o médium do Cazaquistão, a mensagem vai ser condizente com a cultura predominante no Cazaquistão. Se você se tiver um médium que vai receber uma mensagem em Angola, os padrões da mensagem vai ser dentro do processo de cultura que existe em Angola, que vai ser mais ou menos parecido com o nosso, porque somos países lusófonos. Temos uma cultura de acolhimento, de deixa para depois, vem cá que eu te ajudo, que bom que você veio nos visitar. Essa é uma atitude bem portuguesa, bem da característica das colônias portuguesas. Então, a mensagem vai ser diferente. Os outros países, normalmente, nós temos a ideia, nem sempre vamos estar certo, que eles são mais reservados. Eles são, quem é você? O que você está fazendo aqui? Ele pode até não falar para você, mas já te olha com umas ressalvas. Logicamente que essa ideia que a gente tem desses países mais tradicionais, mais fechados. Mas, ou seja, em cada reduto cultural, nós pegamos 3 continentes diferentes, em cada reduto cultural, os espíritos irão se manifestar segundo a cultura daquele ambiente. Logicamente que o fundo da mensagem vai ser condizente com aquela mensagem que ele passaria em Angola e passaria no Brasil, mesmo ele passando lá no Cazaquistão. Pois é. Então, dentro dessa situação, nós vamos procurar ver e entender como nós podemos saber o que é realmente contradição e o que é uma mensagem que tenha o fundo dela quer dizer a mesma coisa, mas o conteúdo geral vai ter nuances diferentes. Isso não quer dizer que seja uma contradição, seja alguém que fez um estudo sério e aprofundado daquela mensagem. Entendo assim. Vamos lá. Apressemo-nos em dizer, desde logo, que essas contradições, de que algumas pessoas fazem grande cabedal, são, em regra, mais aparentes do que reais. É o que a gente acabou de explicar. Então, se uma cultura é diferente, as diferenças serão meramente, aparentemente diferentes. Então não terão reais diferenças grandes, quando é o mesmo espírito passando mensagem em 3 países e continentes diferentes. Que eles, quase sempre, existem mais na superfície do que no fundo, mesmo das coisas, e que, por consequência, carecem de importância.
de duas fontes provém, dos homens e dos espíritos. Não adivinhamos, nós estudamos antes, tá? Então, as diferenças que existem, mesmo que sejam mais superficiais essa diferença, é devido aos homens e não dos espíritos. E às vezes também, se o médium é o mesmo, nós falamos que é o mesmo espírito, recebendo a comunicação no Brasil, Angola, médiuns diferentes, mas o mesmo espírito passando a comunicação no Brasil, Angola e Cazaquistão. Agora vamos fazer o contrário. O médium, não é isso recomendado, mas vamos dizer que o médium tenha consultado seus mentores e visto que é possível, que era seguro fazer isso. Ele já está ali também com a equipe de doutrinadores, lógico, junto com ele. Ele não vai fazer isso com doutrinadores diferentes, que nem sabem o que é doutrina espírita, direito. Então, o mesmo médium ele vai receber a mensagem aqui no Brasil, vai receber em Angola e vai receber no Cazaquistão. Também terá, mesmo que os espíritos que estejam naqueles países, são os que vão passar a comunicação, sejam espíritos superiores, espíritos de grande cabedal cultural, lá naquela região, eles vão passar a mensagem, mesmo querendo dizer a mesma coisa, terá o componente do espírito. Então não tem contradição. Por isso que é importante entender a doutrina espírita, para fazer o julgamento dos eventos e fatos espíritas. Então, que elas quase sempre existem mais à superfície do que no fundo, mesmo das coisas que, por consequência, carecem de importância. Então, aquelas diferenças que aparentemente existem não têm tanta importância como querem dar, conforme já explicamos. Então, as fontes que provêm dos homens e dos espíritos. As chamadas diferenças existem porque os médiuns são diferentes, ou os espíritos são diferentes, e logicamente que a mensagem será muito parecida, mas não pode ser igual. Ou pode até ser igual, mas em condições especialíssimas. Nós temos que entender isso. Vamos continuar nosso estudo. Bom, disso nós podemos observar que todos os cuidados são necessários para que não venhamos a cair nas consequências dos embustes. Os embustes existem? Lógico que existem. Mas as contradições existem? Lógico que existem. Mas todas devem ser bem avaliadas e bem entendidas à luz de toda a ciência espírita. Não é pegar um tópico e fazer dele a verdade. Temos que pegar o conjunto. Lembrando que caridade espírita deve ser entendida no mais amplo conceito cristão. A benevolência elevada ao máximo grau, para que todos nós possamos entender e nos esclarecer suficientemente dentro dos padrões que a misericórdia divina espera de todos nós. Muita luz, muita paz e vamos para o próximo tópico.